mais um episódio do podcast Conta Mais. O episódio de hoje vai estar muito legal com ele, que é um economista, um participante ativo da gestão e da vida pública, né, sendo filiado do Partido Novo, já tendo concorrido e performado muito bem a prefeito da nossa cidade, São José, Santa Catarina, e que é CEO de uma empresa de solução de pagamentos, de soluções financeiras para empresas que atuam no comércio eletrônico, para empresas que atuam na web. Ele que entende bastante de tecnologia, que tem uma experiência muito legal no exterior e que está aqui hoje com a gente para falar um pouquinho sobre gestão, esse tema que é tão importante para o empresário, para o empreendedor, para o estudante que quer começar, se colocar ou melhorar o seu ambiente profissional, o seu ambiente empresarial, o ambiente de negócio das suas empresas. Estou aqui hoje com Thiago Paulo. Tudo bem, Thiago? Fala, Fernando. Tudo bem, velho? Obrigado pelo convite, participar aqui do podcast, trocar algumas ideias aí sobre gestão, negócios, cidade, política, enfim. Legal. Prazer é meu de te receber aqui, Thiago. E eu queria que tu contasse um pouquinho, eu te fiz uma breve apresentação, queria que tu contasse um pouquinho da tua história, a experiência, né, a formação. Eu sei que tu és formado aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, sei que tu fizeste especializações, que tu foste trabalhar fora, tem uma experiência muito legal na América Latina, depois a gente vai discutir, fazer uma comparação aí do Brasil com o restante da América Latina, e que hoje tu atuas como CEO, não só essa função, mas também como CEO de uma empresa que já é referência aí no mercado de soluções digitais, financeiras para as empresas. Perfeito. Bem, meu nome é Thiago Paulo, né? Eu sou economista formado pela UFSC, tenho mestrado na engenharia também pela UFSC, tenho uma certificação internacional em planejamento financeiro, que é o CFP, e recentemente, ano passado, na verdade, comecei meu MBA na Dom Cabral, a Dom Cabral, que é a 7ª ou 8ª melhor escola de negócios do mundo, de acordo com o Financial Times. E, cara, embora seja economista, desde sempre envolvido com o mercado de tecnologia, minha carreira profissional começou no mercado de tecnologia. Inclusive, eu era normalmente o ET desse mercado, né? Tinha engenheiros, cientistas da computação, todo esse pessoal que realmente desenvolve, e o único economista era eu, né? O cara que entendia um pouco mais de projeto, um pouco mais de negócio, uma visão mais de longo prazo, e no fim, nascido junto com Floripa. Floripa começou a se tornar o Vale do Silício, creio, há 30 anos, né? Então eu surfei um pouco o início dessa onda, quando empresas que hoje são enormes, como é o caso da Softplan, ainda eram pequenas, Nexera, enfim, e hoje já são potências não só nacionais como internacionais, né? Legal, muito legal. Eu gostei bastante dessa comparação, Vale do Silício, né? Floripa como despontando como esse centro de tecnologia. E eu também participei bastante disso, vendo, pelo menos percebendo e apoiando contabilmente as empresas que se desenvolveram, fomentaram esse nosso ambiente tecnológico em Santa Catarina. Parktec Alpha, que tu deves conhecer bem, né? Onde ficava a Softplan, depois a migração para o Sapiens Park, com a continuidade dessas atividades dentro do Parktec Alpha. E Santa Catarina, Floripa é um verdadeiro celeiro, né, para essas empresas de tecnologia e para os profissionais que aqui trabalham. E a tua experiência no exterior, Thiago? Ela derivou dessa minha atividade inicial. Eu fazia parte de uma empresa que depois ela foi vendida para uma outra empresa aqui da cidade, e essa empresa tinha um instituto de pesquisa que apoiava os governos no desenvolvimento de projetos na área de inteligência. Então, como eu te falei, cara, sempre tinha um engenheiro, sempre tinha um pessoal de computação, mas faltava aquela visão de começo, meio e fim de um projeto, em especial o que tem que ser melhorado, quais resultados deveriam ser aferidos, né? E aí aconteceu uma chamada pública que a gente falava da Organização dos Estados Americanos em nível de América Latina para submeter projetos que fossem relevantes para a região, né? E aí, no caso, eu peguei a minha dissertação ali na engenharia, transformei no projeto, junto com o pessoal ali do instituto, e submetemos ao OEA. Cara, qualquer coisa, cara, vamos mandar, né? Concorrendo com, uma galera de altíssimo nível, inclusive concorrendo com laboratórios da universidade, né? Então a gente pensou, cara, vamos mandar porque para ter a experiência. Aí no fim a gente acabou sendo convocado junto com o pessoal do México, da Colômbia
e do Chile. Então, nós compomos os 4 projetos aprovados e aí, a partir dali, eu fiquei questão de 3, 4 anos viajando do México para baixo, apoiando os governos em projetos de inteligência, de governo eletrônico. Imagina, estou falando faz 15 anos, né? Então, na época, em falar em não usar papéis, digitalizar processos, novos projetos. E imagina, a gente falava na época em usar o dispositivo móvel, né? O telefone celular como meio de interface de comunicação com o governo. Então, na época não existia WhatsApp, mal existia Facebook. Então, havia ali uma tecnologia, né? Mas ainda não havia as soluções de comunicação com o governo, né? Mal havia redes sociais, obviamente. Google Maps ainda era muito incipiente. Então, a gente bolou alguns projetos conceituais de onde os governos deveriam aplicar as políticas públicas nesse relacionamento com o cidadão. E a ideia sempre foi gestão, né? A ideia sempre foi ter acesso a informações do cidadão para desenvolver políticas públicas em N áreas: saúde, educação, segurança, enfim, né? Reverter para a sociedade o que ela paga de imposto de uma maneira mais eficiente. Claro, porque o objetivo é o bem público, né? Fazer, equipar o governo para que ele possa prover melhor para o povo, né? Não é uma máquina de lançar auto de infração, de aplicar multa, né? E é um pouco dessa distorção, né? No Brasil eu percebo que cidadão e governo se veem como concorrentes, né? Como se o cidadão ele fosse ou tivesse que ser perseguido pelo governo, e tudo que fosse para equipar o governo, para que o governo tivesse mais dados, mais condições de reagir, de entender, de prever, né? Esses exercícios de predição são para perseguir, para aplicar sanções ao cidadão, e não o contrário. É um sentimento muito ruim, né, que infelizmente o brasileiro tem para com o governo, e acredito que não seja a tua, né, o Thiago. Tu passaste aí pela América Latina e deve ter tido experiências em diversos países em que o ambiente de negócios, por exemplo, já que a gente vai falar de negócios, de empreendedorismo e de gestão, é muito mais favorável do que no Brasil, né? E nós somos a principal economia dessa região, né? Desse, vamos chamar de continente, quase, porque a América do Norte gosta de pensar que eles são outro continente. Sim. Então, nós somos a principal economia daqui e um dos piores lugares para fazer negócio, né? Um dos mais burocráticos, com mais gravosos, né? Com as maiores alíquotas. Então, infelizmente, a gente enxerga o governo como um inimigo, um concorrente, né? E não como alguém que cuida do bem público, que deve nos apoiar. E, aproveitando esse gancho, foi durante esse exercício internacional que surgiu esse teu interesse pela gestão pública, pelo negócio público, Thiago? Cara, eu acho que ele foi sendo conduzido para esse caminho, né? A gente fala que a formação em economia, ela tem um ponto positivo e tem um ponto que não é positivo. O ponto positivo é que ela é muito ampla. Então, você pode trabalhar no mercado financeiro, pode trabalhar no governo, pode trabalhar em ONG, pode trabalhar em indústria, pode trabalhar em qualquer lugar, enfim, que a economia é o nosso dia a dia, né? Inclusive em casa, né? A economia doméstica é uma forma de trabalhar a economia. E a minha monografia foi sobre planejamento público e fontes de financiamento para projetos de desenvolvimento. Porque a gente ouvia muito, né? Imagina, eu me formei em 2006, a gente ouvia muito, o governo tem dinheiro, o governo tem dinheiro, o governo tem dinheiro. E aí aquilo me inquietava. Eu falei, cara, mas existem, né? Agências de fomento, JBIC no Japão, Fomplata na nossa região, o NFB ali nos países nórdicos, BID, enfim, Banco Mundial. E daí eu comecei a entender que havia muito dinheiro, mas não havia projetos, né? Ou seja, você consegue recursos, inclusive subsidiados no exterior, com taxa real negativa, se você tiver projetos realmente de desenvolvimento e que vão contribuir para o bem-estar social. E aí, quando eu vi que tinha essa possibilidade, eu comecei a trabalhar, obviamente, na tecnologia, mas sempre pensando, né, como que a gente poderia unir, o que faltava talvez aos governos, que eles pudessem ter projetos mais concretos, né, no que diz respeito a retorno para a sociedade. E aí muitas vezes faltava informação, porque tinha um pessoal que era técnico, mas faltava às vezes a informação para fazer o projeto. E aí na minha dissertação foi quando eu
bolei mais ou menos um modelo conceitual que poderia apoiar os governos nisso, né? E aí veio então um projeto em nível de América Latina. Mas eu acredito que por ser, porque a gente acaba muitas vezes não querendo se envolver na questão política, né? Porque temos nossos pré-conceitos, temos as nossas crenças, mas sempre que você paga uma guia de imposto e você fala, pô, eu podia estar fazendo tal coisa com esse recurso, eu podia, como empresário, eu poderia contratar mais pessoas, eu poderia investir na expansão da empresa, eu poderia melhorar a qualidade de vida da minha família, mas estou pagando o imposto. Então, assim, cara, é até uma questão meio que racional, né? Pô, eu quero que esse valor, ele retorne, de alguma forma, não só para mim, mas para todos que nos rodeiam, né? E aí eu acho que a coisa vai meio que, quando se forma economia, você acaba tendo esses dois mundos de uma maneira muito clara, né? Tem pessoas que migram para um lado e outras que migram para o outro, mas dá para você consegue entender os dois lados da moeda. Então, acho que foi uma coisa meio que natural, assim, um caminho meio que natural. Mas nunca tive vontade em trabalhar no serviço público, nunca fiz concurso público, cara, nada, assim, realmente a minha intenção sempre foi tentar compreender como que esses mundos podem se unir, como você falou muito bem, e não se degladiarem, né, em lados opostos como se inimigos fossem. Sim, e eu acho que o Thiago tocou num tema extremamente interessante aqui, né, sobre o tributo, sobre o imposto, sobre a oportunidade, o que eu poderia estar fazendo com aquele recurso, né, com o tributo. E eu acho que um grande mal, uma fraqueza do cidadão é não conhecer aquilo ao qual ele é obrigado, né? E o tributo, ele é uma condição impositiva, né? Não existe uma relação em que eu negocie com o Estado, em que eu possa ou não pagar o tributo. Havendo fato gerador, é uma obrigação do cidadão o do pagamento do tributo. E o tributo, ele deve gravar o imposto, pelo menos deve gravar uma manifestação de riqueza, que é o consumo, a renda ou o patrimônio. Infelizmente, o Brasil é um país que grava demais o consumo, né? Demais o consumo. E a taxação sobre o consumo, ela é a taxação mais regressiva que existe. Porque quando eu taxo renda, eu estou taxando de fato um dinheiro que eu ganhei, né? E quem ganha mais dinheiro, então contribui mais. A gravação sobre o patrimônio, eu estou taxando um patrimônio. Então, quem dispõe de mais patrimônio, quem tem mais riqueza, também contribui mais, obviamente. Agora, a taxação sobre o consumo atinge o pobre e atinge o rico. Da mesma maneira, com a mesma gravosidade. A grande diferença é que o rico mantém reservas. O rico investe em patrimônio e reservas dessa renda, enquanto que o pobre consome 100% daquilo que ganha. Né? E o pobre consumindo 100% do que ganha vai pagar muito mais imposto do que o rico, porque ele vai consumir tudo. O Brasil taxa muito mais o consumo do que a renda e o patrimônio, então ele vai empobrecer ainda mais. Né? E o Brasil, ele é um país muito nocivo, de um ponto de vista tributário, ambiente de negócios, em partes porque ele tem um modelo tributário muito regressivo, muito atrasado, né? Muito nocivo para o povo, para o cidadão e para o empresário também. O empresário não tem que pensar, não pode pensar que taxando mais o consumo do que o patrimônio e renda, ele está sendo beneficiado. Porque ele vai ter menos riqueza circulando para vender o seu produto, para prestar o seu serviço. Então, Thiago, falando um pouco sobre esses modelos de governo, né, e essa tua perspectiva econômica a respeito e o interesse público, a escolha pelo Novo foi por quê? Porque é um partido de liberalismo econômico, porque era um partido que tu se identificava com as pessoas que estavam lá? Eu me filiei no Novo em 2018, certo, né, em fevereiro de 2018. E eu acho que o principal ponto foi na questão liberal, né, não só no que diz respeito ao liberalismo econômico, mas em relação ao liberalismo inglês, digamos certo. assim. E Adam Smith mesmo. Adam Smith, né, raiz total. Sim. Então, cara, eu sempre faço a pergunta, né, assim, a gente paga imposto, ou melhor, quem não tem acesso a serviços particulares paga imposto para ter serviço público. Mas se a pessoa tivesse a opção, talvez, de não pagar imposto e poder escolher
se ela quer ir no serviço A, B, C ou D, cara, certamente ela vai preferir não pagar imposto e falar, deixa que eu escolho o que é melhor para mim. Sim. Né? Eu não quero, talvez, colocar meu filho na creche da prefeitura na esquina. Eu quero colocar meu filho numa outra creche, com uma outra metodologia de ensino, que é mais próxima de não sei aonde, entendeu? Então, você dá liberdade de escolha para as pessoas, né? E quando você acaba de certa forma, imposto, né? Se você Sim. impõe, você tira essa liberdade que as pessoas têm que ter. E as pessoas muitas vezes se acostumam em perder a sua liberdade, né? Até de uma maneira geral, o Estado ele é formado da perda da liberdade, né? Você cede direitos para ter... Ser cidadão é ser não completamente livre, né? Perfeito, você se cede algumas coisas para ter segurança, eu né? nasço, sabe, submetido a regras, né, civis e de Estado, né, e contributivas, né, impositivas como essa, né? Perfeito, né? Então... E eu sequer tenho a condição de escolher a que nação eu quero pertencer, né? Isso Perfeito. já é uma condição inata, né? Eu nasço com obrigações civis. Perfeito, perfeito. E, obviamente, você pode depois ter a opção de se mudar de nação, né? Para alguma que tenha alguma qualidade, alguma diretriz que converja mais com seus valores. Mas essa questão do novo foi por isso, assim, eu realmente acredito muito na liberdade, né? Eu acredito que as pessoas não devem ser punidas por serem bem-sucedidas, da mesma forma que eu acredito que muitas pessoas que poderiam ser melhor sucedidas ou bem-sucedidas acabam não sendo pela questão do próprio Estado impor tantas regras, condições, né? A gente vê a questão do Uber. Agora, para mim, isso é uma questão clássica, né? Na pesquisa que foi feita recentemente, se os motores de aplicativo gostariam de ser regidos pela CLT ou gostariam de continuar autônomos, né, cara? 8 em cada 10 preferem serem informais e autônomos do que serem regidos pela CLT, porque eles sabem que vão ter que ceder recursos financeiros que são importantes nesse momento para eles, para ter algum benefício social que talvez ele nem venha a usar, né? Ou talvez ele nem consiga usar numa aposentadoria daqui a 30 anos, algo nesse sentido. Então, a minha identificação com o novo é nesse viés realmente mais liberal. Mais liberal. Pessoal, esse ponto extremamente importante que o Thiago comentou e querendo no compromisso de trazer conhecimento contábil, tributário, fiscal, trabalhista, sobre os temas aqui abordados, né, de gestão, de empreendedorismo, eu gostaria de explicar um minutinho para o espectador sobre essa questão do imposto, né, ou do tributo que o Estado cobra para prestar o bem público e a nossa possibilidade de optar ou não por um bem público, né, ou pela utilização dele. Então, basicamente, a gente tem os tributos, que são impositivos, eles são separados em impostos, esses, como o próprio nome já diz, eles são impostos em havendo a manifestação da riqueza, propriedade, renda ou consumo, eles nasce a obrigação de pagar esses impostos e eles não são vinculados, né? Eu não posso pagar um IPTU, que é um imposto sobre propriedade territorial urbana para minha casa, e exigir do tributo do Estado que porque eu pago IPTU, as ruas sejam asfaltadas ou haja a concessão de um serviço público diferenciado ali, de uma iluminação que seja garantida pelo Estado, porque ele não é vinculado, né? As contribuições em que eu pago, como as contribuições à Seguridade Social, à Previdência em que eu pago, e a União, os estados não podem utilizar esses fundos para outro fim, mas eles são comuns ainda à sociedade, e as taxas, que são aquelas que eu pago ao governo por uma contraprestação direta do serviço. O que acontece é que no Brasil, né, um país com um volume de serviços concedidos pelo Estado, muito grande, né? Um volume muito grande, muito amplo, mal prestados, mas muito amplos, a necessidade de recurso financeiro é gigantesca. Então, infinita. Infinita. E a gente sabe, Thiago, que boa parte disso não é para segurança, saúde, educação, é gasto administrativo do governo. Perfeito. É um governo com 6 centenas de congressistas, Tiago. É uma loucura isso. Fundão eleitoral, Tiago, é uma loucura isso, né? O que a gente paga para esse governo. Então o problema é que a gente arrecada demais para prestar um serviço que a comunidade, que o cidadão não quer.
Primeiro não é de qualidade, depois o cidadão não quer boa parte desse. Ainda quando a gente fala de saúde, segurança, educação, beleza, isonomia, oportunidade, progressão, né, para as camadas mais pobres, mas agora para custear gastos administrativos e eleitorais parece uma piada com o povo brasileiro. Se pensar, né, Fernando, a gente inverteu muito a lógica, né? Investe-se muito em universidades, investe-se muito pouco em educação básica. Então, as pessoas chegam num nível superior semi-analfabetas. Essa é uma realidade, né? E tem que correr atrás do prejuízo sabem lá. interpretar um texto ou mal sabem fazer uma conta. Os resultados do PISA mostram isso. E aí, acaba impactando isso na empresa, né? A gente está lá pagando o Vale Creche, porque não tem vaga de creche para os filhos dos nossos colaboradores, por exemplo. E aí você vê que você pagou, cara, algumas centenas de milhares de reais em impostos naquele mês. Aí você, cara, poderia contratar mais pessoas, poderia pagar uma escola particular para o filho dos colaboradores, poderia ter um salário melhor, poderia ter uma série de benefícios, né, de renda, e não tem. Sim. Então, sempre que chega uma guia, eu imagino vocês, né, que são contabilistas, vocês devem saber quanto que os clientes de vocês pagam em impostos todos os meses, né? Com certeza milhões e milhões e milhões de reais, somando todos eles. E você não vê isso, né, Fernando? Assim, você vê cada vez mais as pessoas reclamando que levaram 1h30 para chegar na empresa, né? Aí começa um movimento na empresa de ser home office, porque o trânsito estressa, mas, cara, eu não tenho gestão sobre o trânsito, né? Quem tem gestão sobre o trânsito é o governo. Então, você percebe que muitos problemas de gestão, em especial no que diz respeito ao RH, eles são decorrentes de serviços públicos mal prestados, né? Sim. É a questão da saúde, É a questão da mobilidade. É terrível o que tu falaste. Cara, entendeu? É a questão, na nossa região do contorno viário, que era para estar pronto há 10 anos e não está. Então você percebe que muitas das insatisfações do nosso colaborador em relação ao RH são associadas a serviços públicos mal prestados, seja educação para os filhos, seja na saúde que precisou ir na UPA ou no hospital e ficou 6, 8, 12 horas e passou mal, não pode vir trabalhar, seja porque o transporte público atrasou, seja porque houve um problema de mobilidade. E aí você fica muito refém, né? E aí é onde vem aquela insatisfação do tipo, que muitas pessoas têm, cara. Tô fazendo o quê aqui que tô enxugando gelo, né? Pensando no crescimento da empresa, que vem associado ao maior risco, e se eu tomar risco e tomar prejuízo, o imposto vem igual, né? Não consigo nem abater, né? A questão ali já que não é lucro real. Então você percebe que, cara, você está sempre entre a cruz e a espada, né? Você precisa, muitas vezes, além de pagar um imposto, ainda pagar um complemento de benefício para o seu colaborador para que ele tenha acesso ao benefício particular, plano de saúde. Sim. Por exemplo, porque o imposto que você paga não reverte para ele no serviço público. Então, são essas inquietações que a gente tem diariamente. Tiago, caminhando para o fim, eu vou abordar um último tema aqui contigo. Acho que a gente adentrou um ponto extremamente interessante e como participante da vida pública, ou da vida política, digamos assim, porque todos nós somos da pública, e como CEO de empresa, como tendo essa experiência fora do Brasil também, tu me falaste que tu és um liberal, um verdadeiro liberal, né? Pelo menos tu te percebes assim, te associaste a um partido que representa isso. Só que eu conheço a Dopus, conheço desde que nasceu, conheço os fundadores da Dopus, todos eles também liberais, e eu vejo que vocês têm um posicionamento, uma gestão bastante progressista dentro da empresa, em que os colaboradores crescem juntos, em que vocês dão acesso a diversos benefícios, o ambiente de trabalho é super flexível, legal, convidativo, e então me parece, vocês inclusive foram certificados no GPTW, né, há algum tempo, me parece que existe uma política progressista privada, uma política de benefício, de apoio ao crescimento profissional privado. Eu acho que o receio do liberalismo econômico vem dessa crise de 29, do que aconteceu com os Estados Unidos, um capitalismo um pouco descuidado pelo governo, em que não havia uma progressão salarial e faltou gente para consumir, e vocês já parecem estar fazendo bastante o contrário ali. Vocês pensam que o liberalista, ele aprendeu um pouco com o passado,
ou que aquilo que aconteceu nos Estados Unidos não foi um problema do liberalismo econômico, ou vocês têm um pouco de liberalista, mais progressista também? Por que isso? A gente vê bastante empresas de sucesso, entidades privadas, fazendo isso hoje que o governo não faz pela população. E a maioria, pelo que eu percebo das minhas experiências, são liberalistas econômicos. Né? Perfeito. Acho que são alguns pontos, né, Fernando? Acho que o primeiro ponto é, cara, investir em pessoas é o melhor investimento que você pode ter em relação a retorno, né? Então, proporcionar um bom ambiente de trabalho, obviamente que ele está associado a uma expectativa de melhor retorno e produtividade, né? Então, a gente pode falar que é uma contrapartida, né? A gente entende que esses benefícios são importantes para a qualidade de vida do nosso colaborador, porque obviamente ele com uma boa qualidade de vida, ele consegue performar melhor em relação aos seus resultados. E a gente também tem muito a questão da meritocracia, né? Até porque a gente tem sim alguns benefícios, né? N benefícios, só que se o colaborador não entrega aquilo que ele foi contratado para entregar, cara, a gente não tem problema nenhum em desligar, né? Então, assim, talvez a gente não fosse aquela que dá uma segunda chance, que não, ele merece. Cara, é uma questão lógica, né? Você tem aqui uma questão salarial, você tem uma questão de benefícios, e em contrapartida é esse resultado que a gente espera. E obviamente que quem entende isso, cara, progride muito rápido em termos de cargos, em termos de salários, em termos de funções, porque entende que essa é a regra do jogo, né? Talvez se não fosse um ambiente tão liberal, fosse o contrário, né? A pessoa teria que ficar ali anos numa função, respeitaria-se a idade, o tempo de empresa, enfim, critérios que são usados no serviço público, por exemplo, né? Para galgar. Mas a gente tem um turnover provocado pelo empregado, né, que fica insatisfeito com aquilo, ou uma perda de eficiência enorme dentro da empresa. Cara, perfeito. E eu acho que o principal ponto, né, inclusive em relação à remuneração, teve uma pesquisa recente que reforçou isso, que normalmente quando o colaborador ele se desliga da empresa, quando ele pede desligamento, cara, dificilmente alguma coisa associada a salário. Normalmente associada à falta de perspectiva, à falta de reconhecimento, a um nível, alguém de nível hierárquico, vamos usar tóxico, né, que é uma palavra muito do momento. Então a gente tem que montar um ambiente que a gente consiga pelo menos limitar essas situações para que a gente consiga ter o colaborador por mais tempo e produtivo, porque como tu falaste bem, cara, o turnover, cara, qualquer desligamento de colaborador, vai mais um caminhão de dinheiro, justamente pela questão da CLT, e que a gente muitas vezes pensa, né, numa contratação de um colaborador de salário mais alto, já pensa no desligamento, né? Cara, esse cara ficar 1 ano já vai levar um rim meu quando ele for desligado. Então são questões, e até é legal tu falar isso. Teve um fato, questão de 2, 3 meses, a gente deu uma bonificação para uma colaboradora ali da Dopus, e aí mudou a faixa salarial dela, e o imposto de renda, cara, comeu 1/3 do valor que ela tinha ali a receber. Daí ela veio falar assim, poxa, hoje eu entendo vocês, quando vocês falam da questão do imposto, porque o colaborador, ele, como paga indiretamente, né, o imposto, porque está embutido ali no valor do consumo, né, ele não percebe o quanto que sai do bolso, mas quando ele vê lá no contra-cheque, desconto, imposto de renda tanto, ele vê, pô. É por isso que as entidades privadas fazem tanto esses dias sem impostos, né? Porque o cara não vê, o cara sente dor do tributo que está sendo descontado do salário dele, mas ele não vê quando ele vai comprar o arroz, o feijão, a água, a cerveja, o quanto ele está pagando de imposto, que é muito mais alto do que essa contribuição que ele está fazendo ali na faixa salarial, é muito mais gravosa. Bem mais. Tiago, fiquei muito feliz com a tua presença aqui, tá? Espero te receber mais vezes. Quem sabe a gente faz uma dobradinha aí com mais gente da Dopus, falando um pouco mais sobre a tecnologia, sobre o sistema de apoio a essas empresas que estão no mercado digital, como que evita fraude, como que faz para escalar a venda. Sei que tu tens muito para contribuir com isso também, mas hoje ajudou demais a gente a ter uma ideia aqui um pouco da gestão pública, privada, de liberalismo e da tua experiência. Fiquei muito grato, amigo. Beleza, obrigado, Fernando, pelo convite. E com certeza, sempre que convidado for, estarei presente aqui compartilhando e trocando ideia contigo. Obrigado, cara. A gente fica com mais um episódio do Conta Mais, o podcast da Arquivo Contabilidade. Se você gostou, ajuda muito o canal. Curte e segue o nosso canal nas redes sociais. Tchau, tchau.